Buenas! Você precisa fazer uma requisição de mudança, ou seja, uma RDM, depois que houve uma falha, depois que você detectou uma falha, ou você utiliza a mesma RDM para executar novamente? Eu adoro esse tipo de pergunta porque não é uma pergunta de prova, mas estimula a gente pensar um pouquinho em todos os processos da ITIL. Na verdade, chegou essa pergunta de uma aluna do nosso curso da ITIL. Eu vou ler até a pergunta que achei bem interessante. Ela colocou que ela tem uma super dúvida sobre o processo de gerenciamento de mudança. Ela pergunta o seguinte: RDM que foi executada e apresentou um erro no dia seguinte e precisa fazer um rollback, considera a mesma RDM ou deve ser aberta uma nova RDM? Vamos lá, vamos entender primeiro quais são os critérios de sucesso ou fracasso de uma mudança. Então, quando a gente coloca lá no formulário que a gente tem o objetivo de, por exemplo, mudar um item de configuração ou resolver um problema, a gente precisa atingir para ser considerado como uma RDM com sucesso. Se alguma coisa aconteceu de errado, significa que ela foi com insucesso. Agora eu vou utilizar essa palavra de rollback. Normalmente, na verdade, nem digo normalmente, mas o correto é estabelecer esse processo de rollback como parte da RDM. Ou seja, vamos imaginar que você programa uma mudança de 3 horas, na verdade você vai gastar as 2 horas, mas se der algum tipo de problema, você faz um rollback dentro do período estabelecido dentro da RDM. O que eu quero dizer, você tem que pensar o seguinte: se acontecer algum problema, eu volto. Mas mesmo que você for e tiver que voltar, isso não significa que a mudança foi com sucesso. Por quê? Porque você não atingiu o objetivo da mudança, ok? Mas aí na questão da nossa aluna, o que aconteceu? Fizeram a mudança e no dia seguinte perceberam que tinha alguma coisa de errado e tiveram que fazer rollback. Eu não tenho todas as informações, mas a princípio deveria ser feito um rollback aí até com uma RDM. Então, se acontece algum tipo de problema no dia seguinte, não é interessante utilizar a mesma RDM. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha feito alguma coisa de errado, a gente não avaliou o impacto, as atividades, os riscos, então não vale a pena utilizar a mesma RDM. É legal criar uma nova, sempre fazendo referência ao número da RDM anterior que teve problema e executar novamente, programar novamente. E tudo isso, na verdade, faz parte de uma atividade que a gente também esquece bastante, que é a revisão pós-implementação. Então, se a gente planejou a mudança, executou, existe essa revisão antes de fechar a RDM. Na verdade, se for com sucesso ou com fracasso, fecha. Qualquer mudança no ambiente, mesmo que seja para consertar, é interessante que você abra uma nova RDM. Não quer ficar abrindo nova RDM? Se planeje com cuidado. Então, planeja a ida e a volta. Mas mesmo assim, tem que ter a revisão pós-implementação. E se der um erro, programa novamente e executa a mudança, ok? Espero que seja válido, adoro esse tipo de pergunta. Se você tiver alguma pergunta parecida, posta aqui embaixo no vídeo. Um grande abraço, valeu!